Tudo bem? Tudo bem, João? Deixa eu só me arrumar aqui. Quanto tempo? Vamos ver se a gente, Deixa eu ligar o ver se a gente tenta ficar um pouquinho mais bonito aqui, né? Você viu? Aí, fui ligar o ventilador. Olá, Oi, tudo bem, como estão? João? Que saudade de você. Oi, tô vendo o pessoal entrar, que legal. Saudades também. Chega de papo, hein? Hum? Chega de papo. É? Ah, a gente tem que voltar uma hora, né? Da saudade do pessoal daqui. É, aqui Ah, mas eu ah, João, eu tô vendo que tem bastante pessoas conhecidas minhas que estão entrando, então se apresenta você primeiro e daí depois eu me apresento. Tá bom? Gente, vamos se apresentar então. Prazer com vocês. Meu nome é João Paulo Piazza. Sou professor de Educação Física. Trabalho em uma assessoria de corrida, a equipe Piazza. Estamos nessa jornada de corrida há 11 anos. Sou formado em Educação Física pela Universidades Integradas do Brasil, a Unibrasil. E esse ano eu vim com um foco novo, que é trabalhar o emagrecimento. Então, como eu já venho sofrendo um pouquinho já com a balança, né? Já nasci pequeno, eu costumo dizer. Então, consegui perder alguns quilinhos, sempre foi um problema. Mas, como eu já consegui no passado já perder alguns quilos bem significantes, já cheguei a baixar aí perto dos 87, daí não venci a mel naquele ano para me ajudar a treinar a cabeça. Então eu estou agora me especializando agora no emagrecimento, para ajudar a pessoa a emagrecer e não cometer os erros que eu cometi no passado. Uhum. Sempre é bom ter uma história para contar que dá um embasamento, a pessoa consegue sentir um pouco das dores, ela se identifica, né? Então é sempre muito bem-vindo esse cuidado aí. Fico Sim. feliz que você esteja se cuidando e estudando, que isso é essencial. A gente sempre tem um monte de gente precisando cuidar da saúde perto da gente, então quanto mais a gente estuda, melhor. Ah, sim, isso aí. Ai, Agora de você, minha querida, seu então, paciente. Então vamos lá. Meu nome é Melissa Pinesso, todo mundo me chama de Mel. Eu sou nutricionista já fazem 10 anos já completou 10 anos que eu tô formada. E em 2014 foi quando eu conheci a equipe ASA, né? Foi quando eu comecei a trabalhar com a Letícia, que foi o meu super desafio da nutrição esportiva. Eu me senti tão desafiada que eu me especializei em fisiologia do exercício, né? Então é uma especialização que eu tenho que volta um pouquinho a minha atuação, né, como nutricionista. Eu sou nutricionista clínica e nutricionista especialista em fisiologia do exercício. Então, eu gosto muito de quando a gente consegue associar a atividade física na qualidade de vida, no bem-estar, a gente consegue entender um pouco melhor como que vai ser a evolução do paciente que treina e um paciente que não treina, é infinitamente melhor, até para incentivar, né, que as pessoas se mexam. Então, desde 2014 para cá, eu acho que já foram mais de 70 alunos da equipe ASA que eu já atendi, né? Bastante. Com certeza. Uhum, eu até fui dar uma olhadinha antes de entrar aqui na live para dar uma olhada, né? Acaba que a gente já conhece os rostinhos. O período que eu fiquei fora, acabei me distanciando um pouco, não conheço todo mundo de cara, mas a gente fica com carinho eterno e é isso aí, né? A equipe ASA é uma parceria eterna que eu vou ter. Já peguei no pé de um monte de gente, sei que um monte de gente vai entrar aí, que eu já mandei o link convidando para vir participar dessa conversa. E vamos falar então, né, João? A gente estava conversando essa semana, surgiu essa ideia de assunto por conta de te perguntarem demais sobre dieta, né? Me conte um pouco o que está acontecendo com os teus alunos aí. Oi, vamos lá. De algumas dessas vivências, o pessoal fica muito preocupado. Ai, para emagrecer, sabe que eu tenho que passar fome? Daí, esses dias, abri uma caixinha de pergunta. Semana passada, quando eu estava ia começar o projeto, e veio um monte de pergunta de dieta, e qual a melhor dieta, o que comer antes, o que fazer aquilo. Eu falei assim, gente, eu não sou nutricionista. Mas como eu sou uma pessoa que, pelo tamanho, gosta de comer um pouquinho, então eu sou a favor, como uma vez que a Mel me ensinou. Vamos substituir o que eu gosto por coisas saudáveis. Então, daí apareceu algumas perguntas bem legais. A Mel comprou o projeto para me ajudar a explicar essa parte técnica da
da nutrição e ela vai ser a nossa luz no fim do túnel. Vamos conversar. De eu ter escolhido você, senhorita, é que desde que a gente conheceu, das partes das nutricionistas que mais entende o lado dos gordinhos, foi a senhorita, que sabe quão tão difícil para uma pessoa estar sobrepeso, porque nem às vezes, eu falo às vezes mesmo a gente, eu como exemplo, nem às vezes a gente está com fome de comida, a gente está com fome de ansiedade, de angústia. E aí aquele ponto de escape é o quê? É a nossa refeição, é a nossa comida. E acaba comendo o que não deve, ou deve comer, mas acaba, por causa da ansiedade, e aumenta o volume da comida. Eu até deixei salvo aqui, desculpa atrapalhar, senhorita. Eu fiz ontem deixei um negócio como controlar a ansiedade na refeição. O pessoal que assistia dali depois do meu perfil lá, deixei salvo lá um videozinho de controle de ansiedade na hora da comida. Como controlar aí de fazer aquele monte de prato para comer, como se satisfazer só com um prato apenas, sem sofrer tanto. Principalmente agora nesse período de pandemia, que a gente teve que mudar muito as nossas atividades, a nossa rotina, a gente está muito mais preso em casa e a gente acaba se privando até das coisas que era a nossa válvula de escape, né? Eu sempre falo para meus pacientes que a gente tem que descobrir uma válvula de escape, alguma atividade que a gente faça, que a gente consiga liberar essa ansiedade, essa energia, e a atividade física, ela ajuda muito isso, né? Só que agora com essa pandemia, até para sair fazer atividade física ficou um pouco mais perigoso, a gente está se restringindo, não é todo mundo que se adapta bem com um treino em casa, né? Por mais que a gente tenha um suporte muito bom, é uma adaptação e uma força de vontade maior, né? Então, eu percebo bastante que ultimamente, de um ano para cá, já faz 15 meses de pandemia, de um ano para cá, eu acho que a grande maioria dos pacientes que eu tenho atendido são por conta de ansiedade que acabou descontando na comida, né? E essa ansiedade, ela se explica muito, né? A gente busca a sensação de prazer, né? E a comida mais calórica, e é exatamente a mais calórica, né? Ela te traz essa sensação de prazer, essa sensação de conforto, de aconchego, né? Então, às vezes a pessoa ela entra nesse ciclo, ela não consegue parar, ela não consegue se colocar um limite, né? Daí que a gente, como profissional da saúde, entra na jogada para ajudar, né? Eu percebo bastante que esse começo de ano aí, sempre começo de ano é o começo de novas metas, né? É o ano que eu vou perder peso, é o ano que a gente se propõe tudo, né? E aí o pessoal sempre Lucas se frustra, não aguentei, pô, mas você queria perder 10 quilos em um dia, cara. Você ficou 10 anos com um corpinho, você quer perder 10 quilos em um dia, como assim? Calma. Uma coisa que eu gosto bastante de explicar, assim, é que as dietas em si, elas são feitas, são montadas com o objetivo de perda de peso, né? Mas quando a gente pensa em perda de peso, é diferente a perda de peso de gordura, que é o objetivo maior, e a perda de peso total, né, que é a perda de massa muscular, né? Então, às vezes a pessoa ela se empolga com o peso da balança baixando, mas às vezes ela está perdendo bastante qualidade de vida por perder massa muscular, por perder muita autonomia, o rendimento no treino não sai da melhor maneira possível. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas dietas da moda mesmo, né? Principalmente... Vamos começar as perguntas, que chegamos... Vamos, é isso que eu estou pensando em abordar já. Desculpa pode mandar primeiro aí. Você estava respondendo umas respostas já. Então, das perguntas que recebemos, eu recebi, a senhorita também recebeu, acho que foi a primeira aqui, que veio algumas vezes. Que foi a seguinte algumas, pergunta. Né? Vamos ver lá. Plano alimentar, reeducação alimentar, dieta, regime, são nomenclaturas ou tem alguma diferenciação? Olha, quando eu recebi essa pergunta, eu até parei para pensar, sabe? Porque quando a gente pensa principalmente na nomenclatura dieta e qual foi a outra que você falou? A dieta e a... Educação alimentar, regime e plano alimentar. Regime. Dieta e regime.
sempre essas duas ideias aí, elas estão sempre ligadas à restrição calórica. Sempre estão ligadas à restrição calórica para gerar perda de peso. E geralmente, né, a grande maioria das dietas, elas são feitas em restringir um grupo alimentar inteiro. Né? Então, a gente tem a dieta da proteína, a dieta da low carb, a gente tem uma dieta que elas são muito mais agressivas em um grupo alimentar específico, né? E isso que é o problema maior dessas dietas, porque quando a gente ataca um grupo alimentar, a gente tem que prestar atenção se a falta desse grupo alimentar não vai ter algum dano no nosso corpo, não vai ter algum dano na nossa saúde, né? Então, tanto quando a gente faz dieta e regime, que são nomenclaturas bem clássicas aí, que a gente usa, né, até no papo do dia a dia com o pessoal, a gente sempre está ligado com essa ideia de muita restrição, porque o foco é perda de peso, não necessariamente de gordura, mas perder peso. E a gente também está ligado muito em a sensação de fome, que não é respeitada muitas vezes, o resultado acaba sendo muito mais, dá muito mais valor ao resultado do que ao processo em si, e ela tem data para acabar, né? Então a pessoa ela entra nessa ideia, né? Então eu vou fazer a dieta, vou fazer 30 dias de dieta, né? E por 30 dias ela para de comer tudo que ela sabe que não deveria comer, que engorda, que faz mal, né? E depois de 30 dias ela volta, porque ela fez a dieta de 30 dias. Mas uma coisa que é bem importante as pessoas entenderem, que o que faz as pessoas perderem peso é restrição calórica, né? Então a gente tem que pensar como que vai vir essa restrição calórica, e o que te mantém abaixo do peso é fazer o que você está fazendo, né? Então se você por um tempo para de tomar refrigerante que você tomava todo dia no almoço, ou você corta os doces por 30 dias, fica morrendo de vontade de comer doce, mas fica os 30 dias sofrendo de vontade ali, né? Você não come. No 31º dia, a chance disso virar uma compulsão e aquela restrição calórica ser jogada para o espaço, ela é enorme. Então, ter fim, ter dieta, ter começo, meio e fim é um problema, né? Porque a pessoa, ela emagrece, mas o que faz ela ficar magra não é mantido, né? Então, dieta e regime tem essa ideia de restrição. Já a ideia de educação alimentar e planejamento alimentar é uma orientação mais personalizada, é uma orientação um pouco mais direcionada para as necessidades da pessoa, né? A gente tem que pensar que às vezes a pessoa ela está num ritmo de vida tão difícil, um ritmo de vida tão corrido, que ela não consegue mais identificar sinais de fome, sinais de saciedade. Então, um nutricionista pode ajudar exatamente a direcionar isso e estruturar um plano alimentar, um planejamento alimentar, né? Então, assim, nesse momento a gente acaba orientando os melhores horários, as melhores escolhas, as melhores substituições, e junto com isso vem a educação alimentar, né? Que nem você comentou no começo, né? De fazer substituições, né? Então, se tem vontade de comer, come, mas faça escolhas mais saudáveis, exatamente para você não ficar com fome antes da hora, ou você fazer... Eu sempre falo, por que todo mundo tem fome no fim do dia? É o horário clássico, assim, chega do trabalho, ou desliga, termina, né, o home office, desliga o computador, é um momento, assim, que parece que vem um leão, assim, no estômago e que bate a fome. Por que as pessoas têm fome nesse horário? Muitas vezes é porque elas fazem tanta restrição durante o dia que essa fome ela vai vir, entende? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado de não fazer restrição excessiva, e um planejamento alimentar ele pode orientar a pessoa nesse sentido, né? De qual volume que é mais adequado, qual momento que é melhor comer mais, comer menos, até para evitar que essas sensações de fome, de angústia, de ansiedade, de querer comer demais acabe acontecendo. Legal. Show. Isso aí. Uhum. A ideia da restrição que você falou, da dieta, quando eu fiz a dieta que eu perdi aqueles 20 e poucos quilos, nossa, eu fiquei, sei lá, 4 meses sem refrigerante. Mas eu fiquei naquela falta, naquela abstinência, que de quando eu fugi, que eu tomei um gole, que eu queria repor naqueles 4 meses que ficou para trás. Foi aquele estopim, vamos voltar e... Uhum. E por isso que o problema da dieta é esse, né? Ela tem um prazo para acabar. Exatamente. Ele fala que solta
solta o leãozinho que estava enjaulado, né? Daí ele vai atrás de saúde, de matar a fome de todos os dias que ficou passando fome. É complicado, principalmente tem uma frase que a gente usa, até não da melhor maneira possível, né? Mas a gente fala que restrição gera compulsão, né? Então, assim, a gente se restringir de você não poder consumir aquele alimento, você não ensina a pessoa a lidar com aquele alimento, né? Então, assim, até essa paciente que eu atendi na semana passada, ela falou pra mim, assim, eu tenho muita vontade de comer chocolate. E eu propus para ela da gente montar um planejamento alimentar deixando um pouco de chocolate para ela aprender a lidar com quantidades menores. Entende? Então, assim, tem um horário melhor para consumir, tem um horário de você não estar com tanta fome, para você comer pelo prazer e não pela fome, porque se você vai comer uma coisa não tão saudável, o ideal é que você coma menos. Não significa que você não pode comer, mas que você tem que se expor menos, né? Então, esse negócio de restringir, de cortar, é uma coisa que eu não gosto muito de trabalhar com os meus pacientes. Por mais empolgados que eles estejam no começo, que eles se proponham, né? Ah, não, agora eu vou cortar tudo, vou seguir 100%, né? A chance de dar errado é muito grande e não dá certo. Daí, falando de dieta, outra pergunta também que veio bastante. Low carb ou jejum intermitente? Qual a diferença? Qual a diferença, né? Vamos explicar primeiro o que é a low carb, né? A low carb é uma dieta com restrição em carboidrato, né? Então, a gente tem três macronutrientes na nossa alimentação, que o nosso corpo precisa, que são carboidratos, proteínas e gorduras, né? Então, quando a gente pensa na necessidade do corpo e como estruturar um planejamento alimentar, a indicação do consumo de carboidrato é acima de 40%, 50%, até 60% de carboidrato, planejamento alimentar de uma pessoa saudável, uma pessoa só a nível de manutenção, de 10% até 25% de proteína e o restante da parte de gordura, né? A ideia da dieta low carb é fazer uma restrição especificamente da low carb, um consumo muito baixo. Se a gente for procurar o que significa low carb, a gente não vai encontrar uma definição, né? Então, não tem um valor X é low carb, né? Então, alguns protocolos falam que o consumo tem que ficar entre 50 e 150 gramas de carboidrato por dia. Isso não leva em consideração o peso da pessoa, né? Porque eu gosto bastante de trabalhar com a ideia de gramas por quilo da pessoa, porque 50 gramas de carboidrato de impacto numa pessoa de 70 quilos e uma pessoa de 100 quilos vai ser completamente diferente. Então, eu não gosto de trabalhar com esses valores fechados, eu acho que eles são muito agressivos, né? E tem outros protocolos que usam a ideia de consumir menos do que 30% de carboidrato. E são dietas low carb, tá? A ideia do jejum intermitente é a gente alternar dias que você come e uma faixa de horário disponível para comer e uma faixa de horário sem consumo nenhum, né? Então, aí que existem os protocolos, né? Tem 12 por 12, que a pessoa fica 12 horas sem comer e 12 horas disponível para comer, daí vai aumentando o tempo que ela fica em jejum e diminuindo o tempo que ela tem disponível para comer, podendo chegar até ter 6 horas ou até passar um dia inteiro sem comer, né? Então, basicamente, a pessoa tem menos tempo, menos faixas de tempo disponível para comer, né? Qual que é melhor? Daí é bem delicado a gente escolher, né? O que eu percebo, né? Quando a gente avalia o hábito alimentar das pessoas, a gente percebe que o consumo de carboidrato é bem comum que seja na faixa de 70%, 60%, é um consumo muito grande, né? Então, eu gosto da ideia de a gente tentar substituir por carboidratos mais integrais, até para a gente conseguir mais saciedade, conseguir diminuir esses volumes e ficar nessa faixa de mais ou menos uns 40%. Para algumas pessoas, isso já vai ser uma low carb, para outras não. Então, é muito difícil dizer que a low carb ela é mais eficiente, né? As pessoas elas têm um receio muito grande do consumo de carboidrato por conta de um detalhe que elas nem entendem, né? Então, pensa comigo aqui, João. Quando a gente come carboidrato, a gente armazena esse carboidrato na forma de glicogênio, tá? Esse glicogênio a gente armazena no fígado e em todas as fibras musculares. Só que cada molécula de glicogênio está grudada a 3 moléculas de água junto. É assim.
fisicamente vai ser assim e sempre vai ser assim. Quando uma pessoa ela começa a comer menos carboidrato na rotina dela, ela usa essas reservas de glicogênio. Então ela usou esse glicogênio, só que essa água que fica grudada nela, ela usou também, entende? Então a pessoa ela vai perder essa molécula de glicogênio e as 3 de água. Então eu gosto bastante de dizer que a dieta low carb é a dieta de fazer a noiva entrar no vestido. Porque em poucos dias, restringindo muito o carboidrato, a pessoa ela vai perder muita medida. Ela vai perder muita massa corporal. Mas essa massa corporal, ela vem porque a pessoa perde muito peso. Entende? Desculpa, ela perde muita água junto. Entende? Então, não necessariamente isso vai gerar uma perda de peso sustentável, porque eu fico brincando, né? Só de passar na frente de uma panificadora, sentir um cheiro de um pão, aquela molécula de glicogênio vai dar um jeito de se refazer e vai segurar a água de novo. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente não precisa desses estoques de glicogênio tão cheios. A gente pode ter eles cheios dentro de uma necessidade básica, né? O suficiente para a gente conseguir fazer as nossas atividades e até a nossa rotina de treino também, porque essa que vai ser a energia mais demandada para atividade física, né? E você tendo menos estoque de glicogênio, o teu corpo ele automaticamente ele vai começar a demandar mais gordura. Então, comer menos carboidrato é interessante para perda de peso? Sim. Só que a gente tem que pensar que se a pessoa come menos carboidrato, ela come mais proteína, né? Ela não consegue entrar num déficit calórico, ela não consegue fazer restrição calórica, no fim das contas ela come mais, no fim dá na mesma, não vai ter perda de peso. Então, entre a low carb e o jejum intermitente, são estratégias diferentes. O que a gente já sabe também, que eu acho bem importante falar, que já tem bastante estudos que mostram que quanto menos horas disponível para comer, maior a chance da pessoa perder peso. Porque a gente não consegue tolerar grandes volumes de consumo em pouco tempo. Então pensa, o que cabe no nosso estômago, a nossa tolerância de consumo, ela não é infinita, né? E por isso que a gente faz refeições fracionadas ao longo do dia. Então se a pessoa ela vai comer o que ela comia ao longo de 10, 15 horas ali, ela vai comer ao longo de 6, a chance de ela comer menos vezes vai ser maior e com isso ela vai consumir menos caloria. Então o jejum intermitente ele entra na mesma ideia. Se a pessoa não conseguir fazer aquele horário livre de comida, gerar restrição calórica, ela também não vai perder peso, né? Um detalhe também que eu quero falar aqui, que a gente tem que ter um pouco de cuidado, é que as pessoas que fazem jejum intermitente, elas têm que ter uma noção muito grande do quando voltar a comer, né? Porque a pessoa, ela, principalmente no começo, ela vai voltar a comer com muita fome, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma volta ao consumo gradualmente, né? Para a pessoa não ter aquele impulso de comer impulsivamente, que a gente acaba comendo muito, muito em pouco tempo, né? E acaba sendo um problema aí. E a gente também tem que pensar nas contraindicações também do jejum intermitente. Eu acho, assim, eu particularmente, João, eu acho que são estratégias que elas podem ser muito complementares, sabe? Eu acho que as pessoas, elas aprender a comer uma quantidade de carboidratos que entre numa faixa ali de 40%, 50%, e aí a gente avalia se todas as atividades estão bem desenvolvidas, se a pessoa não está muito cansada, não está com sono no meio do dia, se o rendimento no treino está saindo bem. Eu acho que isso é uma ideia legal. Não necessariamente vai ser uma super low carb, assim, mas vai ser uma mais controlada em carboidrato ali, tá? E o jejum intermitente, eu acho que ele é uma estratégia também, que pode ser usada pode ser usada por algumas pessoas, bem, e para as pessoas que não gostam de organizar a comida e que já estão acostumadas a ficar muito tempo sem comer, é uma estratégia que pode ser levada como estilo de vida. Às vezes a pessoa ela já não gosta de comer, ela acorda, passa muito tempo sem comer logo que ela acorda, ela não tem apetite de manhã, ela para de comer cedo, e quando você vê ela indiretamente ficou ali 10, 12 horas em jejum, é uma possibilidade, pode até facilitar a vida dela, mas daí cada caso tem que ser avaliado diferente mesmo, tem que ser avaliado individualmente. Nossa, legal, interessante. Coisas que eu não sabia, viu? Gostei. Hã? Era coisa Do glicogênio, né? Então é bem pouco. Pô, legal. Uhum. Vamos lá para a terceira. Treino em jejum, emagrece mais? Não. Que tristeza, né? Ó, o que mais influencia na queima calórica... Oi? Estudei sobre isso esses dias, do treino em jejum.
O treinamento em jejum, ele é que assim, quando a pessoa, geralmente quem treina em jejum é porque treina muito cedo, né? Uma pessoa não vai ficar tantas horas sem comer para ir treinar mais tarde sem comer. Geralmente é por isso, acaba virando quase que um estilo de vida, né? Ela acorda, já vai treinar sem comer nada, porque não teve tempo, e se acostuma a fazer isso, né? Mas o problema do treinamento em jejum é que o período da noite que a gente fica sem comer, aquele estoque de glicogênio que a gente tem foi muito usado. Então a gente já está com esse estoque mais baixo, né? Quando a gente começa a fazer uma atividade física, a intensidade da atividade física vai determinar da onde que vai vir a energia. Então, assim, se a gente for fazer um treino de alta intensidade, a gente não consegue acessar de cara a gordura. Eu sempre quando a pessoa fala assim, um treinamento de HIIT, um treinamento de tiro, ele vai usar que tipo de gordura? Então, eu nunca digo que ele vai usar só um tipo de gordura. Ele usa mais de uma energia e usa um pouco menos da outra, né? Então, os treinamentos mais intensos são os que mais oxidam gordura, né? Então, se a pessoa for fazer, por exemplo, uma caminhada, ela não necessariamente ela vai usar gordura porque a intensidade do treino não está tão grande. Então, isso vai influenciar muito mais do que se ela estiver em jejum ou não, né? E quando a gente tá em jejum e a gente se coloca num treinamento um pouco mais intenso, exatamente porque às vezes acessar a gordura é um pouco mais difícil e o estoque de carboidrato não tá dos melhores, é bem possível que a gente acabe usando um pouco de massa muscular, entende? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e avaliar sempre como é que o paciente se sente, né? Sempre como que o aluno está se sentindo. Eu sempre, até essa semana vai sair um vídeo no meu canal do YouTube sobre pré-treino, né? Eu falo um pouco disso, sobre o treinamento em jejum. É interessante para algumas pessoas que elas já estão acostumadas, mas assim, tem um checklist de coisas para responder. Se a pessoa não sente tontura, não sente fraqueza, se a série de treinos vai bem, se ela consegue fazer todos os tiros propostos, se a cada semana ela vai evoluindo, é uma possibilidade, mas ela tem bastante prejuízo. Então, o treinamento em jejum não é para todo mundo, é para algumas pessoas, e quando a pessoa decidir fazer... Algumas eu fiz, eu fiz alguns treinos de jejum, mas não foi para emagrecer mais, é que eu saí atrasado mesmo, e toda vez eu fiquei mal, e acontece. Não deu certo. Uhum. E acontece mesmo. Não foi. Então eu prefiro comer um pouquinho antes, porque eu particularmente passo mal. Comigo não deu certo. Uhum. E não foi proporcional. Foi o além que fez. Mas acontece. O que a gente precisa ter em mente é que a gente tem reserva de energia, né? A gente tem reserva de carboidrato, que são os glicogênios, a gente tem reserva de gordura, tem a massa muscular, e o nosso corpo ele se adapta com o estímulo que tiver. Quando o treino for muito intenso, ele vai usar um pouco de carboidrato, mas ele precisa de energia mais rápida. Se o carboidrato estiver muito baixo, pode ser que a pessoa se sinta muito mal nesse treino, né? Pode ser que, e daí exatamente ela vai se sentir mal porque o corpo ele vai tentar dar uma reduzida nessa intensidade ali. Então, cada caso é um caso. Para treinos mais leves é uma possibilidade, para algumas pessoas vai super bem, mas não é uma rotina assim que eu recomendo para quem, assim, se a pessoa ela nunca treinou e ela está querendo pensar em começar a treinar logo cedo, assim, ela sempre treinou de tarde e ela falou assim, olha, minha rotina mudou, eu vou ter que começar a treinar às 6 horas da manhã, o que eu faço? Daí a gente vai ver o que ela tem disponível para comer, né? Até o que ela tolera bem. Né? Se ela tem a possibilidade de acordar mais cedo, às vezes a pessoa não está disposta a acordar mais cedo. O que ela precisa fazer é consumir alguma coisa que tenha uma digestão muito rápida, né? E é possível, sim, treinar consumindo 150, 100 ml de um suco de uva integral, por exemplo, que é super rico em antioxidantes, que vai até na ideia de recuperação muscular. Até estou vendo uma perguntinha aqui. Uma solução seria a ingestão mais líquida? Uma solução seria... O que a gente precisa pensar é que quanto mais intenso for uma atividade física, mais fluxo de sangue vai para onde está sendo essa atividade. Então, se a gente está fazendo um treino de corrida, por exemplo, o fluxo de sangue principalmente vai para as pernas, né? Então, a gente está ali, né, fazendo aquele treino, fazendo aquela intensidade,
aquela demanda de oxigênio, de nutrientes, de sangue e tudo mais. E se tiver alguma coisa muito difícil para fazer a digestão no estômago, o fluxo de sangue vai querer fazer a digestão daquilo. E daí fica naquela, mas eu tô correndo, o fluxo de sangue tem que estar na perna. Não, mas tenho que fazer digestão, mas eu tô correndo. E daí fica naquela bagunça. Né? Então, quanto mais simples for a digestão para uma pessoa quebrar esse período de jejum e ter um rendimento que dure mais tempo, tem que ser uma ideia bem simples mesmo. Daí a refeição líquida, ela fica bem mais fita. Travou, né? Voltou. Beleza. Minha querida, tu tá me vendo bem? Tô travado para você ou não? Tô sim. Beleza. Tô te vendo bem. Então, quarta pergunta. Para que tipo de pessoas é indicado o regime intermitente? O jejum intermitente, o regime intermitente, acho melhor eu falar primeiro das contraindicações, né? Então, ele é contraindicado para crianças, né, menores de 18 anos, exatamente porque as pessoas falam assim, mas poxa, eu tenho 17 anos, já sou um marmanjo já, por que eu não posso fazer jejum intermitente? A gente contraindica porque não existem estudos. Né? Então, é muito difícil fazer estudo com adolescentes, com crianças, por questões éticas mesmo. Então, por não ser seguro, a gente não vai tentar. A gente vai ficar no nível de segurança. Então, ele é contraindicado para menores de 18 anos, para grávidas, para pessoas que têm diabetes descompensada, principalmente, né? Porque algumas pessoas têm a diabetes super controlada, então o impacto seria bem menor, mas pessoas que têm diabetes é contraindicado também, gestantes e lactantes também. Tá? Então, essas são as contraindicações. Para quem que é indicado o jejum intermitente? Eu acho que ele é indicado principalmente para as pessoas que elas não gostam de comer. Por incrível que pareça, João, tem gente que não gosta de comer. Acredita? Existem pessoas que me falam. Existem pessoas que me falam, comer me atrapalha a vida, não gosto de organizar minha alimentação, não gosto. Se eu não precisasse comer, seria mais fácil. Eles me falam isso, você acredita? Eu já conheci pessoas que não gostam de dormir, acredite. Olha só. Então, pensa nisso, né? Olha lá. Eu conheci pessoas que não gostam de dormir, olha que você me falou, não me deixou um pouco triste. Pô, como assim? Olha só. Vai entender, né? Mas assim, tem pessoas que elas realmente não gostam de ter o processo de ter que organizar a alimentação, né? Ter que pensar o que vai comer, o que não vai comer, vai ter que organizar, ter que levar para o trabalho. Tem gente que não gosta de ter que organizar tudo isso, né? E para essas pessoas, eu acho que o jejum intermitente pode ser uma saída sim, porque o que a gente precisa fazer é encaixar as necessidades dela no horário que ela tem disponível, né? Tem algumas pessoas que elas acordam com um quadro de enjoo. Sabe aquelas pessoas que acordam, já não conseguem comer, já ficam enjoadas, só de tomar um copo d'água já ficam enjoadas? Não vou dizer que para essas pessoas é indicado, porque geralmente esse enjoo está relacionado com um desequilíbrio da flora intestinal. Daí a gente tem que investigar e tudo mais. Mas para as pessoas que se incomodam muito de comer no período da manhã, pode ser uma indicação, sim. E pode ser também uma estratégia que a gente pode usar para pessoas que estão já seguindo um planejamento alimentar e a gente precisa dar uma mudada de estímulo, entende? Só que assim, eu sempre penso em que quando a gente segue um planejamento alimentar, independente de ser com um nutricionista, ser por conta própria, o nosso corpo ele sempre vai se adaptar, né? Sempre a adaptação vai ser a meta do nosso corpo. Então, se você está comendo menos, ele vai aprender a se virar com menos. Se você está comendo um pouco mais. Então, esse processo de adaptação que a gente vai entrando atrapalha a perda de peso ao longo dos meses seguintes de um emagrecimento, né? Então, a pessoa perde mais peso no começo, com o tempo ela vai perdendo menos peso. Nesse momento de a pessoa começar a perder menos peso, a gente precisa dar uma reviravolta, assim, no corpo, né? A estratégia que a gente tem é atrapalhar a adaptação. E eu falo sempre que os planejamentos alimentares mais efetivos para perda de peso são os que mais burlam essa adaptação. Então, a gente tem várias estratégias. Uma delas é, talvez, fazer uma mudança de horários, colocar a pessoa para comer mais, principalmente nos horários do dia, comer um pouco menos no período da noite. Tem estratégias. Então, a gente pode pensar na indicação do jejum intermitente como essa estratégia de mudança também. Tá? Deixa eu ver, mais indicação do jejum intermitente. Eu acho que seria também para quem quer mudar um pouco a alimentação, sabe? Assim, eu acho que sempre
é muito difícil eu indicar o jejum intermitente para quem gosta de comer. Porque eu acho que a restrição gera muito mais problema. Entende? E de vida, né? Uhum, uhum. O jejum intermitente, quando a gente compara ele com outras dietas, a gente já consegue perceber que ele é tão efetivo na perda de peso quanto qualquer outra dieta que faça restrição calórica. Tanto quanto, né? Então, se a pessoa ela não se sente restrita, ela consegue levar isso sem grandes dificuldades, pode ser uma estratégia. Só que se a pessoa ela faz isso por obrigação, aí é um problema. E também, outra coisa, só para finalizar aqui, quando a pessoa ela passa muitas horas em jejum, né, que agora está na moda de fazer desafio de quantas horas em jejum a pessoa pode ficar, você pode acabar gerando uma restrição de nutrientes. E isso, que até eu vi a perguntinha ali, né, isso pode ter uma falta de oferta de nutrientes para o teu corpo, né? Então, às vezes, a pessoa, ela se coloca num quadro de desnutrição severa, exatamente por ela passar muito tempo sem comer. Quando ela come, ela não consegue consumir tudo que ela precisa. Tem alguns nutrientes que não são estocados no nosso corpo, que a gente não tem a capacidade de estocar, a gente tem que comer todos os dias para não ter deficiência. Então, é um problema, né? A gente tem que sempre pesar bastante. Show, isso aí. Nossa, falou desafio. Se eu pegar 3 horas sem comer, já é jejum intermitente já. Cada caso tem que ser avaliado diferente, né? Vamos lá. Essa é essa pergunta. Por que a comida que não é saudável por que a comida que não é saudável é tão mais gostosa? Por quê, João? É por castigo, né? Castigo. Não, calma. Existe uma explicação fisiológica por que a comida mais, que a gente chama de palatável, né? Que são essas que dão essa euforia, que dão essa super alegria na gente, elas são mais gostosas, né? Primeiro que essas comidas, esse tipo de comida são comidas industrializadas. São refeições industrializadas, não são coisas que a gente encontra na natureza, né? Então a gente não sente aquele super prazer comendo uma maçã, por exemplo, né? A gente sente comendo um hambúrguer, um bolo, chocolate, sorvete, são essas comidas mais pesadas mesmo, né? E como a indústria de alimentos que desenvolve esses produtos, eles conseguem fazer uma proporção de carboidratos e de proteínas que dá essa sensação de euforia na gente mesmo. Entende? Porque o que acontece é que elas estimulam muito a nossa papila gustativa de uma maneira que a alimentação natural ela não consegue. Entende? Então, quando a gente come, tá acostumado, por exemplo, a sempre comer chocolate, quando você come, fala assim, vou trocar chocolate por uma maçã, sei lá, uma banana, que seja, não vai ter a mesma coisa. E eu sempre falo para os meus pacientes, nem espere que tenha, porque não vai ter a mesma sensação. Né? Nem que você sonhe, né? Vou sonhar que essa banana é um chocolate, né? Não vai virar, né? Então, estimula muitas as papilas gustativas. É comum, junto com esses produtos, ter uma substância chamada glutamato monossódico, que é para realçar mais o sabor desses alimentos. Então, é tanto estímulo, que a gente fica viciado com isso. E daí, quando a gente consegue... quando a gente volta a comer um alimento mais saudável, a gente tem uma sensação que ele é meio sem graça, que ele quase não tem gosto, né? Então, é realmente mais palatável, né? Tem muito mais sabor? Tem sim, e a indústria de alimentos sabe fazer isso muito bem. Eles não estão nem aí, né? Se faz bem ou se faz mal, eles estão querendo vender. Sabe aquele docinho, a mandita lá da Lacta? Aquelas bolinhas? Eu tava vendo que assim, a maioria dessas coisas doces, dessas coisas gostosas, relembra a gente a momentos bons da nossa vida. Com certeza. Toda vez que eu aquela mandita, cara, na hora, eu lembro das minhas férias em Maringá. Eu lembro do prazer. Então, ele já é prazeroso pelo açúcar que já tem e é prazeroso pela gordura também. Pela gordura e pela que eu tive. Então, quando cara, com certeza. Ele já me lembra, nossa, dos meus tempos de verão com os avós em Maringá e tudo mais. Então, de vez ele trazer aquele bem-estar do açúcar, da gordura, traz a sensação do passado, né? Com certeza. E aí você acaba comendo por te dar prazer de uma lembrança. Com certeza.
Eu sempre tento trabalhar com, assim, eu sempre pergunto, assim, quando eu estou estruturando planejamento alimentar e tudo mais, eu mando pro meu paciente, eu pergunto pro meu paciente qual que é o seu comfort food, qual que é aquela comida afetiva que eu não posso tirar da tua alimentação. Isso, E a pessoa, ela se assusta, assim, mas como assim? Eu não posso comer? Não, você tem que aprender a comer. Né? Então, por exemplo, né, quando a gente vai comer nem era tanto o objetivo da live, mas eu vou já dar umas dicas aí pro pessoal. Quando a gente vai comer, por exemplo, um chocolate, né, que a gente sabe que a gente tem que consumir com controle e tudo mais, sei lá, mandita que seja mesmo. Quando você for consumir, é muito melhor que você consuma ela num momento que você já está satisfeito, né? Então, assim, por exemplo, depois do almoço, por exemplo, porque você vai conseguir comer pouco. Você não vai comer por fome. É diferente. Quando a gente come por fome, a gente come uma quantidade muito maior. Né? Então, já que é um alimento que ele vai ter um prejuízo muito grande no corpo, a gente tem que fazer o consumo menos. Mesmo que seja com uma refeição mais calórica, é mais vantajoso a gente fazer a pessoa conseguir comer menos daquilo e ela ter o prazer. Entende? Então, assim, comer por prazer tem que ser uma coisa que tem que existir, a pessoa tem que saber lidar com isso e tem momentos mais adequados mesmo, né? E não, a gente não pode simplesmente não cortar, né? Não pode muito comer, não pode mais comer isso. A chance disso dar errado é gigante, tem que aprender a lidar. Eu acho que a palavra-chave foi o que você falou, é aprender a comer. A partir do momento que você aprende a comer e você leva isso como estilo de vida, não tem como não vir resultado. Sim. Eu sempre gosto, assim, de fazer uma analogia da perda de peso, João, como se fosse uma caminhada, sabe? Assim, a gente tem um objetivo, né? Então, o meu objetivo, a minha linha de chegada tá lá na frente. Só que o mais importante é a gente estar caminhando em sentido ao objetivo que a gente tem, né? Às vezes vai ter alguns desvios, né? Vai ter uns desvios, mas você está continuando caminhando, né, em direção ao teu objetivo. O que a gente não pode fazer é caminhar para trás, né? Que daí é perder muito do que você fez. Então as pessoas elas têm que valorizar as pequenas conquistas que elas têm. Elas não podem só valorizar blocos de 5 quilos. Já vi isso, né? Só valoriza se eu perder de 5 em 5 quilos. Não. Cada quilo perdido vale a pena. E às vezes a pessoa ela chega numa situação que ela estabilizou no peso. E às vezes a gente aprender a manter esse peso é uma estratégia para depois pensar em outra perda, entende? Então a gente tem que valorizar isso, sempre caminhar nesse sentido aí, nesse sentido de se cuidar mesmo, de conseguir gerar perda de peso constante. Isso que no passado não tive. Manter a consciência de como lidar. Sim, e assim, as pessoas elas têm que parar de ficar com essa ansiedade de que achar que a perda de peso ela é uma descida eterna, assim, né? Eu sempre vou perder, cheguei no meu objetivo. Não, a pessoa perde, dela estabiliza, dela perde, dela sobe, né? Veio o fim de ano, né? Sim. Depois ela perde, mas ela tem que pensar que ela começou aqui em cima, né? Então, é isso que tem que ser levado em consideração. Às vezes a pessoa se propõe, eu quero... Oi? No meio do processo ela tem uma recaída, ela já planejou a semana, só que na quarta-feira ela deslinchou. Como é quarta-feira, já vem quinta, sexta, sábado, domingo, volto na segunda, e aí como que lida? É a teoria do Jaque, né? Já que eu comi pizza, eu vou comer refrigerante, brigadeiro e tudo o resto, junto, 3 vezes. Pensar que no dia continua a vida, continua a vida, pô. Continua, né? Eu sempre, assim, quando as pessoas elas têm que tentar ter uma noção de quando elas se colocarem numa alimentação ruim, né? Sei lá, a noite da pizza. Toda sexta-feira a família come pizza, vai pedir a pizza. Você vai não comer? Vai comer, né? Então segue a mesma ideia de vá com um pouco menos de fome, mas vai bem hidratado. Tenta não deixar tudo permitido, né? De consumir pizza, refrigerante, sobremesa, não sei o que. Escolhe o que você vai querer. Caso a pessoa tenha uma recaída de ela comer tudo de novo, volta na sequência. Eu sempre falo, você vai fazer uma extrapolada em uma refeição. A refeição seguinte não tem nada a ver com isso, né? E outra coisa que as pessoas não deveriam ter como compensação, e acontece bastante, é aquela ideia de que já que eu comi muito hoje, amanhã eu vou comer pouco. Né? Então amanhã eu vou fazer jejum intermitente porque eu comi muito.
né? É aí que é o estrago tá feito, né? Porque daí a pessoa ela come muito de um alimento que não nutre a pessoa, né? É um alimento muito calórico, mas ele não é rico em nutrientes, vitaminas e minerais. Então a pessoa ela entra num quadro de desnutrição, as células estão ali precisando de energia, né, de vitaminas, de minerais para realmente funcionar muito bem. E a gente, quando a gente entra numa situação aí do dia do lixo ali, e daí a gente agride muito, principalmente a nossa flora intestinal, o que a gente precisa fazer é recuperar a nossa flora intestinal o mais rápido possível. E quando a gente fica em jejum, logo na sequência, a gente não dá nutrientes para essas flora intestinal se refazer, entende? Então, fez uma refeição errada, paciência, respira fundo, olha para a próxima e segue indo. Foi só um desvio. Ó, foi só um desvio, continua caminhando. Uhum. Minha querida, aproveitando que você tá curto agora, entendeu aí? Tá curto, hein? Pô. Uhum. Quando me deixa falar, meu Deus do céu. É verdade. O momento é teu. Uma coisa também, muito veio bastante. A gente falou do treino, aquela hora do treino em jejum. Daí o pessoal perguntou, o que comer antes do treino? Antes do treino, a gente tem que pensar, até vai ser o vídeo que vai sair essa semana no meu canal no YouTube. Eu acho que entre amanhã e depois já vai sair, eu mando para vocês se distribuir entre os teus colegas também. Mas assim, antes do treino, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quanto tempo de intervalo a gente tem entre o horário que a gente vai comer e o horário que você vai começar a treinar. Que nem a gente comentou ali no começo, se for uma alimentação, uma refeição difícil de digerir e você for correr logo na sequência, pode ser que você sinta mal. Então, se você for comer e logo na sequência correr, tem que ser algum alimento de digestão muito fácil. Daí entram os carboidratos com menos fibra, né? Entraria um suco de fruta, assim, o bagaço, ele é muita fibra, então pode ser que dê um desconforto para a hora da digestão, né? Um bolinho caseiro, um pãozinho branco, tudo isso entra se o teu intervalo para você treinar for curto. Prioritariamente carboidratos, pode combinar com outros alimentos, né? Como uma gordura, sei lá, uma pasta de amendoim, um abacate, alguma coisa assim, você pode consumir. E se o intervalo for maior, podem ser carboidratos com um pouco mais de fibra, porque você vai ter mais tempo para digerir e você não vai ter tanto pico de açúcar no teu sangue ao longo desse intervalo. Daí poderia ser mais a aveia, uma batata doce, um arroz integral, um pão integral, poderia ser alimentos mais difíceis de digerir, no fim das contas, né? E a gente sempre pode combinar, né? Carboidratos, principalmente, com proteínas e gorduras, e sempre avalia o que você se sente bem. Né? Então, assim, pode ser que você consuma um suco, tem 15 minutos para comer, e você consuma um suco de laranja e vai treinar, e daí você percebe que você fica com queimação. Aquele alimento para você não é uma boa ideia, vamos pensar em outra coisa, né? Pode ser que você coma pão branco com, sei lá, com manteiga e vá treinar meia hora depois, daí você teve, sei lá, azia. Né? Esse alimento para você não é uma boa ideia, então talvez um pão um pouco mais integral vai ser uma saída melhor. O tempo de digestão ele é muito individual, sabe, João? Então a gente tem que testar, consumir, né, tentando seguir essa regra de ter mais fibra ou ter menos fibra de acordo com quanto tempo antes do treino vai ter e ver como que o nosso corpo responde. Sim. Até um rapaz está perguntando aqui do suco de beterraba. O suco de beterraba ele é bem rico em óxido nítrico, né? E esse óxido nítrico ele ajuda bastante a dilatar nossos vasos sanguíneos. Se a gente dilata mais o vaso sanguíneo, vai mais oxigênio para a fibra muscular que está sendo necessitada. Então, se a gente está correndo, chega mais oxigênio lá e daí a gente tem um rendimento um pouco melhor. E a sopa de beterraba? Oi? A sopa de beterraba? A sopa? Pode ser sopa também. Pode ser sopa também. A ideia da beterraba, ela tá processada muito mais pela absorção, isso é muito mais fácil. Tá? E o suco, ele é mais concentrado do que ela inteira, né? E um legal, que o pessoal sempre fala de comer fibra, porque o nosso organismo, ele não entende a fibra, né? Porque o nosso organismo, ele não tem nenhuma enzima que quebra a fibra. Então, por isso que ela é um pouquinho mais lento a demora. Sim. O organismo tem enzima que quebra a proteína, tem enzima que quebra a gordura e tem enzima que quebra o açúcar. Só que não tem enzima para fibra. E por isso que às vezes você come fibra, você fica estufado, porque ela está ali ainda, está sendo digerido um pouquinho. O tempo de digestão ele é bem mais lento, né? E exatamente esse tempo de digestão lento que a gente usa na ideia de dar mais saciedade, de fazer a pessoa conseguir controlar mais o volume do que ela come, né? Exatamente por essa digestão um pouco mais lenta mesmo. Show! Minha querida,
Considerações finais. O que você pode deixar de dica para a galera aí? Considerações finais. Quem quiser uma dieta personalizada, ó, ela tá aí, ó. Essa é a moça, vocês conversarem. Vai ajudar bastante. Igual eu falei. Ai, obrigada, João. Pentear algumas dúvidas com a galera, porque ultimamente, vou ser bem sincero, tem muita porcaria nas redes sociais sobre emagrecimento, dieta. Isso estava me incomodando. Sério, estava me incomodando isso. Depois que eu vi algumas balelas que, gente do céu, que aeróbico engorda, eu fiquei bravo com aquilo. Falei, não, parar com isso. De verdade para vocês. E aí, para trazer conteúdo de verdade, estou trazendo pessoas verdadeiras, que até no meu projeto dos 21 dias, 21 dias, 21 km, 1 km por dia, histórias reais de pessoas reais. Então não adianta eu pegar história de uma globeleza que emagreceu 10 quilos em um mês. Pô, ela tem uma super equipe atrás dela. Então é histórias reais. Sim. E pessoas que sabem lidar. Para a vida real, né? De verdade. Outra coisa, uma coisa que você me fala. Para vocês lidarem com a frustração de comer coisas gordas. Quem está assistindo aí agora, pega todas essas páginas que vocês seguem de pizzaria, de hambúrguer, carrinho de cachorro-quente. Parem de seguir esses caras. Porque toda vez você fica vendo, ai, promoção do dia, ai, que legal, olha. 5 pizzas mais um refrigerante, ó, tá barato. Para de seguir essas porcarias. Isso só gera nossos bichos. É complicado. Deleta isso, deleta. Para de seguir. É bem complicado mesmo, né? Quando a gente fica sendo tentado com essas vontades aí, sempre falo para meus pacientes, né, que quem é melhor em emagrecer não é porque resistiu às tentações, é quem saiu de perto delas, né? Sim, então, não ficar se tentando é a melhor coisa mesmo. Vai ficar gravado? Vai. Vou deixar gravado no meu perfil. Opa. E quem quiser... Oi? Acho que eu vou subir para o meu canal também. Eu vou baixar ele e mando para você. E manda sim. Seguem a Mel aí. Daí pega o canal dela. Qual é o teu canal do YouTube? Qual é o teu canal do YouTube? Nutrimel Pinesso. Nutrimel Pinesso. Nutrimel Pinesso. Quero todo mundo lá participando, interagindo. Essa semana vai sair um vídeo sobre pré-treino. Tá? Então, assim, só para a gente concluir aqui, João, assim, live, uma orientação mais específica, elas não sabem, é muita informação disponível, a gente não sabe, aonde filtrar, eu falo que a gente tem essa informação, mas não tem filtro, né? Então toda a informação vem, a gente não sabe o que é verdade, o que vale a pena, o que não vale, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é que a melhor dieta é a dieta que tiver consistência. A dieta que tiver consistência, né? Então, assim, às vezes a pessoa está esperando, sonhando com um plano alimentar perfeito, calculado e tudo mais, só que a pessoa ela tem muitos hábitos ruins, né? Então, às vezes, eu sempre proponho para começar limpando a casa, organizando a casa. A gente chega numa casa que está toda bagunçada, a pessoa quer pensar em decoração já. Não, vamos com calma. Né? Então, assim, organiza. Sabe, todo mundo tem noção de hábitos que são ruins, que engordam a gente, e hábitos que são mais protetores. Então, começam com essas primeiras trocas, insista, mas insista como se isso fosse um novo hábito. Se tiver muito difícil de insistir, veja o que poderia facilitar aquilo. Né? Então, por exemplo, eu não como salada, nunca comi salada, eu vou começar a comer salada. Né? Então, assim, talvez você comprar, sei lá, você come em casa, mas tem preguiça de preparar. Você vai lá naquele restaurante da esquina, você compra uma quantidade que dura 3 dias, pronto, já é um começo, não precisa organizar tudo. Né? Dá para ter saída simples. Né? Então, sempre falo que a dieta que mais dá certo é a dieta que você consegue seguir, que ela se encaixa para a sua vida. Né? Porque o que faz uma pessoa emagrecer é ela ter hábitos que coloquem ela em restrição calórica, e o que vai manter ela com esse peso reduzido vai ser ela manter isso, porque não adianta nada ela perder o peso e voltar com o hábito de antes, porque era o hábito que mantinha ela com excesso de peso, mudou o hábito, perdeu e daí voltou para o hábito antigo. Complicado, né? Então a melhor dieta é a dieta que faz a gente se sentir bem. Boa. Se sentir bem. Minha querida, vamos então, vai acabar o nosso tempo. Tá bom. Minha bateria. Muito obrigada pelo convite, João, foi um prazer. Sucesso no desafio de vocês. Retrato aí. Quem tira um retrato nosso aí? O Marco ou o Diogo? O Diego, ele tira um retrato.
Prepara lá. Vai apertar o retrato nosso aqui. Sorria lá. Aê! E... Tirei aqui o retrato. Mas foi um prazer, João. É sempre bom a gente conversar sobre esses assuntos importantes. Eu sei que a equipe ASA tá cheia de aluno aí querendo ser mais saudável. Às vezes a gente tem tanta informação e não sabe como filtrar essas informações. Então, às vezes, receber um norte. Claro que algumas informações foram bastante gerais, porque assunto não falta, né? Sim. E espero que a gente tenha conseguido ajudar de alguma maneira. Fechou. Minha querida, Tá brigadão bom? pelo aceitar o convite. Imagina, obrigado, um prazer. Começa. Com certeza, Tá bom? João. Até mais, boa Até mais, semana. querida.